aproveitar para anunciar os prefeitos também. Muito bem. Primeiro, nós, enquanto MAB, Movimentos Atingidos, que já completamos mais de 30 anos no Brasil, no caso da minha região do sul do país, 43 anos de existência do movimento social, lidando com a situação de atingidos por barragens, projetos, né? Mas nos últimos 17 anos da minha vida em Minas Gerais, acompanhando os atingidos, e aí deparando com a situação do crime da Vale da BHP em Mariana, e depois em Brumadinho, nós temos alguma experiência para contribuir nesse debate. Primeiro, é importante dizer, né, a fala do Bandeira dizendo que talvez seja o maior acordo ambiental do planeta. Nós não podemos esquecer que a propaganda não é assim. É o maior crime ambiental do planeta, né, de proporção ainda não medida, né, e, portanto, essa é uma questão fundamental em levar como premissa de um acordo desse tamanho. A responsabilidade de quem está trabalhando nessa causa é muito grande e não pode ter falhas. Portanto, vamos levantar algumas questões que nos preocupam na formatação desse acordo. Primeiro, atingido ser ouvido não significa participação. E se o atingido não participar, vai dar errado para a vida dele, eu tenho certeza. Foi assim a história dos mais de 40 anos nesse país, onde não teve garantida a efetiva participação dos atingidos, porque eles são os melhores sabedores da causa, do impacto. E o movimento social, que há 40 anos luta nesse país, tem o maior acúmulo de experiências de como tratar isso. Temos clareza nesse momento histórico, e essa é a grande questão desse momento, se fecha o acordo antes do governo novo assumir ou não. A constatação óbvia de todos vocês, e aliás foi motivo de criar observatório no CNJ e no Conselho Nacional do Ministério Público, porque o Brasil está despreparado para atuar e para lidar com esse tipo de situação. Está despreparado. Então a grande questão é, esse acordo não prevê a preparação do Brasil para tratar dessa questão. Está se dando os marcos da lógica atual, de um sistema de justiça que não dá conta, e por isso precisa fazer um acordo. É o caminho, ficar refém, né? Não é um acordo numa correlação de forças que garanta um acordo compatível, como nós conseguimos em várias regiões do país. Segunda questão, o Estado despreparado para essa questão, e aí que vem a grande questão do governo de transição. Nós estamos pautando, o MAB está, né, participando da transição do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, participação no meio ambiente, dando espetáculo na saúde. O Estado brasileiro está despreparado para lidar com o maior crime ambiental desse planeta. Se nós não fazermos uma reforma no início desse governo agora, o grupo de transição apontar, para dar conta, não adianta ter fundo, não vai operar os fundos. Está lá o Fundo Amazônia no BNDES há quantos anos? E não foi aplicado, inclusive depois, com o governo que boicotou a política ambiental, não saiu mais. Agora tem uma perspectiva de retomar. O Brasil foi para a COP apresentar um memorando, um protocolo, uma intenção, e dentro dessa intenção está, inclusive, a questão dos crimes ambientais. Isso quem vai fazer é o novo governo. Portanto, se o novo governo não estiver participando desse acordo e formulando estruturalmente o Estado brasileiro, inclusive para garantir a participação do atingido, esse acordo será falido. Será para inglês ver, será propaganda em nosso país e mais nada. Quem vai pagar a conta são os atingidos na bacia do Rio Doce e é o povo brasileiro que já está pagando a conta. Porque cada cheia, cada final de ano, o crime se renova. Então a proporção desse crime é extraordinariamente maior do que está saindo na imprensa, que está sendo negociado, né, nas rúbricas que apareceu de 120, 114, uma hora é 70. Pessoal, quando nós questionamos o primeiro acordo feito, inclusive no momento já de golpe em nosso país, e que foi assinado, instituindo o Renova, 20 bilhões para um fundo, o MAB foi o primeiro a questionar. Foi o primeiro a denunciar no Ministério Público Federal para abrir ação civil pública que pediu 155 bilhões. Na época, equiparado ao dólar, hoje passaria de 200 bilhões. E está defasado esse valor. Está defasado esse valor. Se nós pegasse a base, e aí essa é a primeira tarefa da AGU que vai assumir o novo governo, pegar a base técnica do que foi o governo de Brumadinho, do que foi o acordo de Brumadinho, que foi insuficiente na avaliação do MAB, inclusive corremos na justiça em relação a isso, mas se pegar a base técnica de Brumadinho, já passa de 200 bilhões. O que a Vale já acordou em Brumadinho, traduzir por Rio Doce na mesma situação,
né, de proporcionalidade passe de 200 bilhões. Tá? Esse é o primeiro dado técnico. Então, qualquer acordo que seja menor disso é falácia. Tá? Pode ser um montante de dinheiro de 100 bilhões, mas não é o necessário tecnicamente para mesma situação similar a Brumadinho, né? Não estou nem falando dos grandes impactos de Brumadinho e das outras questões. Então, isso é fundamental. Por isso, né, o Brasil precisa, nesse momento, e essa casa é responsável, botar a tarefa sobre ordem. E a primeira tarefa é o grupo de transição apontar a insuficiência do Estado brasileiro e propor reformas ao sistema para poder, inclusive, participar desse acordo e o Estado assumir sua parte. Hoje nós não temos uma política nacional ainda, está parada no Senado, né? Lá em Minas Gerais nós conseguimos uma política estadual, mas aqui está parada no Senado. Então, ou aprova o quanto antes na Casa, no Congresso, ou faz um decreto presidencial que compete ao novo governo e pode ser feito por 4 anos, dando uma clara noção do que é os direitos, qual é a política, como tratar, e temos experiência acumulada para isso. Isso é possível fazer nesse momento. Tem um compromisso do Lula com o MAB, com os atingidos, né, em fazer diferente essa situação, em reconhecer uma dívida lá em 2009, que até agora o Estado não conseguiu pagar. Então, contamos com isso. Segundo, é fundamental garantir, nesse acordo, um sistema de governança que os atingidos participem. E não é só participar para dizer onde é que vai gastar o dinheiro, é para saber a consequência que ele vai ter. Então, as linhas da saúde tem que ter um sistema participativo, a linha ambiental tem que ter um sistema participativo, para não ser o que foi Brumadinho. O que foi Brumadinho foi uma carta branca para o Zema fazer o que quisesse com a indenização do Estado de Minas Gerais. Fazer um rodoanel de quase 4 bilhões para as mineradoras ser beneficiadas, para atingir mais de 100 mil pessoas, ou seja, sob o interesse da lógica das empresas. Então, não temos dúvida que temos que fiscalizar, enquanto União agora, todos os passos do que está previsto. Que tipo de sistema, o que está previsto, para não repetir Brumadinho, para não desviar o recurso que é de uma causa para outras coisas, que não tem nada a ver com a situação de crimes socioambientais. Inclusive, precisa ter dinheiro desse acordo para a União fazer o tema de casa, reformular-se enquanto Estado, enquanto ministérios, enquanto operadores, inclusive os fundos, etc. Então, precisa ter dinheiro sim para a União, precisa ter o dinheiro nacionalmente para discutir esse tema, porque não é só Mariana e Brumadinho. O Brasil está à beira de um colapso de várias situações de desastres socioambientais. Estamos vendo aí, cada dia, as mudanças climáticas só vão interferir mais nisso, e essa é a grande questão. O Brasil está reconstruindo, na perspectiva do novo governo, uma nova política econômica, inclusive, pensada nesse viés da questão ambiental das mudanças climáticas. Uma grande oportunidade para o país, inclusive, né, a ser vanguarda na proposição de como resolver crimes socioambientais do tamanho que está tendo, que isso vai ser uma situação no mundo inteiro, pela irresponsabilidade do lucro privado dos últimos tempos. Portanto, o Maber afirma aqui, e fizemos as seguintes propostas de encaminhamento. Depois o Eider vai falar mais da situação dos atingidos, das preocupações nossas em relação ao acordo. Mas alguns encaminhamentos que nós gostaríamos que a comissão tomasse providência. Primeiro, estamos propondo uma carta conjunta do movimento e entidades que quiserem assinar com a comissão externa, a nós oficializar a coordenação da transição do governo, para que não a permita que esse acordo seja assinado sem o novo governo tomar pé de situação, sem o novo governo se preparar para atuar de forma condizente em resolver esse problema. Portanto, nós apoiamos que isso não seja assinado esse ano, mas também concordamos que não deve começar tudo do zero. Deve ter um prazo célere do novo governo em assumir essa tarefa e fazer a participação concreta desse acordo, assim como garantir que a organização de atingido que tem experiência nesse rumo participe das negociações. Nós não conseguimos isso em Brumadinho, mesmo assim nós atuamos com as instituições e conseguimos passar por essa experiência muita coisa no acordo de Brumadinho, e isso foi muito menos aceito no processo de Mariana, né? Muito menos voz dessa experiência para acumular. Segundo encaminhamento, então, essa proposta da carta conjunta oficial, grupo de transição, e botar responsabilidade para o Estado brasileiro se estruturar e se preparar a dar conta disso. Segundo, o que o MAB já oficiou hoje, todas as instituições de justiça envolvidas, pedindo a mesma coisa. Nós fazemos um pedido. É uma questão estratégica para o Brasil. Se vocês assinarem esse acordo, desabrigados do processo que nós acabamos de alertar aqui, vocês vão ser cúmplices de uma coisa que nós não gostaríamos de acusar o nosso sistema de justiça, as nossas
tão caras à instituição de justiça a cometer um erro nesse momento. Então estamos oficiando, alertando e fazendo esse pedido, que não se assine esse acordo sem o novo governo assumir, porque é muito estranho. Nós esperamos 7 anos para ter esse acordo, né? Não é agora um mês que vai mudar tudo. Então tem que ter pé da situação, o novo governo, e tem que ter a garantia da participação de quem tem experiência para tratar disso no Brasil. Que nós constatamos a grande falta de experiência em nosso país. Oficiamos todos, Rosa Weber está sabendo, foi oficiado, Bandeira de Mello está oficiado, todos os ministérios públicos, né, o Aras, né, o Procurador-Geral da República, e esperamos que seja aceito isso. Outro encaminhamento que nós propomos é que o grupo, que a comissão, faça requerimento, né, então, em forma de requerimento, pautando o acesso, né, a qual a metodologia, quais os dados. Nós vimos que o relatório ele apontou, né, a situação dos atingidos, lacuna. E o Bandeira falou que várias coisas foi atendida. Então, que vocês, enquanto parlamentares, já que os atingidos não podem ter acesso por causa do sigilo, da confidencialidade, mas vocês, como representantes, tenham acesso. Peçam um requerimento pedindo acesso às rúbricas. Até porque, como você, Rogério, acompanha o Brumadinho, sabe, né, comparar se é um bom acordo ou não é um bom acordo. Né? Então, é técnica, base técnica concreta, comparar dados, né, num primeiro momento para ter isso, e também a metodologia. Né? Qual a situação? Está armado ali o interesse de desviar o processo para obras, para as mineradoras, ou não? Foi assim em Brumadinho, então como é que vai ser dessa vez? Então esse é requerimento. Por fim é isso, o MAB se coloca à inteira disposição, estamos fortemente debatendo, né, qual é a responsabilidade do Brasil nesse momento, queremos mostrar e contribuir com a nossa experiência, estamos preocupadíssimos com o acordo de Brumadinho, tentando ver alternativas de como operacionalizar o que está lá, de forma que garanta a qualidade e participação dos atingidos e de fato tenha efeito as propostas do acordo lá na vida dos atingidos. Preocupados, fazendo um parênteses aqui, né, cumprimentando os familiares das vítimas de Brumadinho, né, que ainda faltam 4 joias a serem encontradas, né, uma situação que pedimos, inclusive, que a comissão, né, como acompanha também o todo dos crimes ambientais, não pode se dar certo essa estratégia, Bandeira, você que é do Conselho Nacional de Justiça também, da Vale, driblar o processo de ser penalizada na instância estadual, como está prevista, nesse esquema com os 2 ministros do Bolsonaro agora no Supremo, né, que é uma vergonha. Né, o processo já poderia estar sendo avançado, ter sido punido os responsáveis por esse crime, que está comprovado que cometeram um crime, hediondo inclusive, e a lógica da Vale se apoiar nos ministros do Supremo, do Bolsonaro, para atrapalhar o negócio, pedindo vista, enrolando, e agora, né, tem que o Supremo decidir a voltar para ser ágil, célere, a punição da Vale lá em Brumadinho. Esse é um pedido também do movimento, reforçando aqui o pedido da Vabrum, das vítimas concretas, dos familiares das vítimas lá em Brumadinho. Então, esperamos que não se repita novos crimes, esperamos que o Brasil cumpra o seu objetivo, que essa casa ajude o novo governo a construir estrategicamente uma estrutura no Estado brasileiro que garanta uma política de atingidos, que garanta órgãos sérios para acompanhar, reestruture os órgãos operadores para, de fato, dar conta do Brasil ter uma experiência inovadora no que tange aos crimes socioambientais em nosso país e cria uma foto para o mundo, uma contribuição para o mundo de como evitar isso para frente, que vai ser cada dia mais normal com o fator das mudanças climáticas e a irresponsabilidade das grandes empresas que colocam o lucro acima da vida. Obrigado. Obrigado, Juscelino.